Fala pessoal, meu nome é Alisson, vamos falar um pouco sobre estrutura de dados. Estruturas de dados é uma maneira de armazenar e relacionar conjuntos de informações de forma organizada e, na maioria das vezes, sequencial. Essas estruturas são muito importantes quando precisamos armazenar um conjunto de dados para ser utilizado em determinado software. Começando pela ordenação de vetores. Imagine como seria buscar um número, um catálogo telefônico, se o nome das pessoas não estivessem listados em ordem alfabética. Ia ser muito complicado, bem complexo ali para achar, certo? Então, a ordenação ou classificação desses registros consiste em organizá-los em ordem crescente ou decrescente, assim facilitando a recuperação desses dados. A ordenação tem como objetivo facilitar as buscas e pesquisas de ocorrências de determinado elemento em um conjunto ordenado. Como preza a estratégia algorítmica, primeiro coloque os números em ordem, depois decidimos o que fazer. Na computação existe uma série de algoritmos que utilizam diferentes técnicas de ordenação para organizar um conjunto de dados. Eles são conhecidos como métodos de ordenação ou algoritmos de ordenação. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Os métodos de ordenação se classificam em ordenação interna e externa. Interna é onde todos os elementos a serem ordenados cabem na memória principal, e qualquer registro pode ser imediatamente acessado. Já na ordenação externa, os elementos a serem ordenados não cabem na memória principal, e os registros são acessados sequencialmente ou em grandes blocos. Aqui. Dentro dessa ordenação interna, é o que a gente vai falar, a gente tem os métodos simples e os métodos mais eficientes. Focando aqui nos métodos simples, são os métodos adequados para pequenos vetores, que são programas pequenos e fáceis de entender, possuem uma certa complexidade e requerem comparações. Temos exemplos aí do Insertion Search, Selection Search, que é por inserção ou por seleção. Temos também o Search Bubble, Comb Search. E nos algoritmos de ordenação, as medidas de complexidade relevantes são número de comparações, número de movimentos dos registros dos vetores. Na inserção, ordenação de inserção, é um método que percorre um vetor de elementos da esquerda para a direita. E à medida que avança, assim, vai ordenando esses elementos à esquerda. É considerado um método de ordenação estável, e o método de ordenação estável se ordena relativo de itens iguais, que não se altera durante a ordenação. O funcionamento desse algoritmo é bem simples. Consiste em cada passo, a partir do segundo elemento, selecionar o próximo item da sequência e assim colocando ele no local apropriado de acordo com o critério de ordenação. Um exemplo aqui, ordenação por inserção. Que ali o usuário digitou ali os números dos vetores, tudo fora de ordem e tal. Aí, depois de inserida essa inserção, a ordenação por inserção, ele vai reagrupando ali os elementos e colocando tudo em ordem, pegando sempre da esquerda para a direita, sempre na sequência ali, Agora colocando o número 1, que é o primeiro da ordem, colocando em ordem crescente. Agora ele vem ali, vai pegar o 7, já vai organizar ali entre o 6 e o 8. Ele vai pegando sempre o primeiro elemento na sequência. Agora o próximo elemento do vetor é o 2. Aí ele vai colocar na sequência em ordem crescente ali. Agora sobrou o 4. E assim vai indo. E ali embaixo, para ser estável ali, os objetos todos iguais, Aí ele vai reordenando ali também. Aqui a gente tem o algoritmo de ordenação.
int_main, aqui a gente declara como inteiro um vetor de 10 posição, né? 10 posição o elemento. Aí tem o do tipo inteiro de inserção. Aqui ele tem um for aqui onde ele faz uma repetição aqui, ó, onde ele vai fazer a leitura desse vetor e iniciando em 0, fazendo a comparação. 0 é menor ou igual a 9? Então vai para o primeiro elemento do vetor ali. Aí assim, conte mais. Ele vai incrementando. Aí 0 mais 1, 1. Aí 1 é menor ou igual a 9. E assim por diante. Aí ele depois, embaixo, depois de feito tudo isso, o usuário digita ali os valores e já fazendo ali a inserção da ordenação, né? Onde ele começa a ordenar ali o vetor e faz aquele processo, vai fazendo do menor para o maior ali, crescente, vai ordenando a numeração ali que o usuário digitou, né? Estrutura de dados pilha. As pilhas são estruturas de dados que armazenam os elementos em formato sequencial, empilhando um item acima do outro. Essas estruturas permitem empilhar os itens que serão armazenados e desempilhar esses elementos da pilha quando precisarmos removê-lo. Sempre que um novo elemento é inserido ou empilhado, damos a ele o nome de topo, pois é o primeiro elemento ao qual teremos acesso. A estrutura de dados pilhas segue um padrão conhecido como LIFO, que é o Last In e First Out, onde o último a entrar será o primeiro a sair. Aqui, então você imagina uma pilha, né? Vamos supor uma pilha de pratos. Aqui eu fiz uma pilhazinha aqui. Empilhado e é o mais próximo, vamos supor, ou o topo da pilha. E caso precisamos remover um prato, é o prato do topo que será removido da estrutura, porque não tem como você remover o de baixo ali, né? Sempre vai ser o do topo, ou você empilha e desempilha sempre pelo topo. Então aqui entre os exemplos de uso de pilha para um sistema, a gente pode citar ali tipo navegação entre as páginas web, ou até mesmo o mecanismo de desfazer e refazer dos editores de texto, né? E como funciona essa estrutura de pilha? Após colocarmos o primeiro elemento em nossa pilha, no caso o elemento 0, aqui a gente já tem um topo, já tem um elemento na pilha e também já temos um topo, certo? A mesma pode ser representada da seguinte forma, que é o primeiro elemento aqui. Essa funcionalidade é na inserção de elementos, damos o nome de push, quando você está empilhando. Aqui o segundo elemento, temos um novo topo. Aqui um terceiro elemento, temos um novo topo. E logo estaremos inserindo então em seguida o próximo elemento. 3, 4. Aqui a gente fez uma pilha de tamanho 10, onde inicia em 0 os elementos. Então tem 10 posições o vetor dessa pilha. E desta forma, ao finalizar essa inserção de todos os elementos, o resultado da nossa pilha será o seguinte: 9 elementos. E é possível notar que a cada elemento foi empilhado sobre o outro e o último elemento inserido é o topo. No caso aqui é o 9. Exatamente. E esta é basicamente a funcionalidade de uma pilha. Pop quer dizer desempilha. Aqui a gente está desempilhando. Pop. Push ou desempilha. Sempre que você está empilhando ou desempilhando, o primeiro elemento de cima sempre vai ser o topo. Não consegue empilhar ou desempilhar por baixo ou pelo meio. Sempre no topo. Essa é a estrutura de pilha. Assim, como vimos acima, né? Aqui a pilha,
segue o padrão chamado LIFO, LIFO, que é Last In, First In, sempre entrada e saída no topo, onde o último elemento a entrar será o primeiro e o primeiro também será o elemento a sair. Aí desta forma, o nosso último elemento saído foi o 9 aqui, como eu disse, e este será o primeiro elemento a ser retirado. O último na pilha agora será o 8. E caso mesmo tenha que ser retirado, como eu já disse, o nosso primeiro elemento do topo é o 7. E assim por diante, até chegar a gente fazendo o comando pop, que é desempilha, em 0. A gente também pode ordenar pelo algoritmo, para quando ele chegar em 0 e também for desempilhado e não tiver nada, para dar uma mensagem lá na tela para o usuário ver, né? Pilha vazia. É isso aí. E aqui a gente tem o algoritmo da estrutura de pilha. Aqui, ó, é a biblioteca de classe stack, né? Que dá um suporte à estrutura de dados, que a gente fala que o último a entrar, o primeiro a sair. Sempre o último a entrar na pilha, sempre o topo vai ser o primeiro a sair. Então, a estrutura de dados de pilha, a gente trabalha ali sempre no topo. Aí ali a gente tem o nosso for, né, variável do tipo inteira, né, a pilha, também de tamanho 10, que eu falei para vocês. E ali push, onde você vai empilhando, pop, onde você vai desempilhando, e ali embaixo, ali no fim do algoritmo, ele dá uma mensagem ali para o usuário: fiquei vazia, avisando que a pilha ficou vazia, ele desempilhou totalmente. Estrutura de dados fila. Filas são estruturas de dados bastante utilizadas na computação, onde o primeiro elemento a ser inserido será também o primeiro a ser retirado. Dessa forma, será adicionado elementos no fim e removê-los pelo início. A estrutura de dados fila segue um padrão conhecido como FIFO, First In, First Out, onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, imagine uma fila do banco. Vai chegar no banco ali, tá? Vai lá fazer a consulta, vamos ver fazer um cartão, tal, ver meus dados no banco, como é que tá. Aí chega um pessoal ali. Aí chegou 7 horas da manhã, outro chegou 7h30, e conforme vai chegando, vai formando Então ali a gente já tem o primeiro, segundo elemento, o terceiro elemento, um quarto e um quinto elemento, aqui usando no exemplo aqui, né? E assim formando o final da fila, né? Todos os usuários da fila sejam atendidos conforme for chamando. Aí, tá no início da fila, aqui o vermelhinho. Aí quando inicia o atendimento no banco, o pessoal lá de dentro vai começar a atender. O primeiro que chegou na fila é o primeiro a sair. É assim que funciona a estrutura de dados fila. O primeiro a sair. Aí passou a ter um novo primeiro elemento ali. O segundo que está na fila, agora é o primeiro. Tá, o primeiro. Ou seja, então o primeiro que chega na fila é o primeiro que sai na fila. Agora o terceiro elemento foi atendido, saiu. E esse aqui agora seria o primeiro que chegou na fila e também vai ser o primeiro a sair. Assim funciona a estrutura de dados fila. O algoritmo da estrutura fila, onde a gente usa aqui a biblioteca QE, é a classe que dá um suporte aí à estrutura, né? Onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Uma boa analogia é pensar em pessoas em uma fila, no caso aí para o caixa do banco. Exatamente. Aí a gente tem aqui
no ASUFOR também. Essa fila aqui, a gente tem o vetor de tamanho 10, fila push, onde vai entrar na fila, fila pop, onde vai saindo da fila, e assim por diante. Até também aqui no final a gente tem a mensagem de fila vazia. Um pouco de estrutura de dados lista. As listas são estruturas de dados muito utilizadas. Ela armazena os dados em formato de lista. Dado nome, que basicamente uma lista é na verdade um conjunto de estruturas chamadas nós. Um nó é uma estrutura que armazena informação a ser gerenciada por uma lista. Na computação existem dois tipos de listas: as listas ligadas, as listas duplamente ligadas. Cada um ligada com o nome de funcionário da empresa, o nome pode ser uma lista também de chamada da escola. No começo ela pode se apresentar desse jeito aqui: lista vazia, lista ligada de nomes. Aqui é onde a gente vai colocar os nomes. Primeiramente ela está vazia. Aí depois, quando adiciona o primeiro nome na nossa lista, nós estamos adicionando ali um nó na lista. E esse nó ainda não sabe quem será o próximo nó, já que a nossa lista só possui um único nó, um único nome. Então, exemplo aí, Alisson, esse é o primeiro nó e o último nó. E também já fica, ainda não sabe qual que é o próximo nó, mas já fica esperando. E por isso, além disso, a nossa lista precisa saber onde ela começa e onde ela termina. Por isso, o nó inicial e o nó final também são indicados em uma lista ligada. Como temos um único nó, ele é indicado como o primeiro nó e como o último nó. Além de não ter indicação, né, do próximo nó, que ainda não existe. No momento em que adicionamos um novo nome, que a gente faz basicamente as seguintes operações. Apontamos como sendo o último nó da lista, o novo nó, já que ele foi o último a ser adicionado. Então tá lá, começamos a fazer uma lista. Primeiro nome, Alisson. Vitória. Então esse nó, onde o nome Vitória é o último, passa a ser o último nó. E o Alisson continua sendo o primeiro nó, que era o último e passa a ser agora a ser o último, a Vitória. Aqui, ó. Pegamos quem era anteriormente, no caso o Alisson, que é o último nó, e indicamos que o próximo nó será este último nó adicionado, no caso o nó Vitória. É assim que funciona a estrutura de lista. Aqui a gente falou lista ligada, a gente também tem a lista duplamente ligada. Essa lista duplamente ligada funciona do mesmo jeito das listas ligadas. Por isso, elas apresentam praticamente o mesmo comportamento das listas ligadas, duplamente ligadas. Aqui, a grande diferença dessa lista duplamente ligada para listas ligadas é que elas são bidirecionais. Vimos que, naturalmente, não conseguimos andar para trás em listas ligadas, pois os nós de uma lista ligada sabem somente quem é o próximo elemento. Agora, nas listas duplamente ligadas, os nós sabem quem é o próximo elemento e também quem é o elemento anterior, o que permite a navegação reversa. E para essa indicação, os nós também passam a apontar quem é o nó anterior. Então a gente conclui aqui sobre as listas, que são uma das principais estruturas de dados, muito utilizada em diversos tipos de soluções. Essas estruturas garantem a organização sequencial de dados. A gente tem aqui também o algoritmo de estrutura, da estrutura lista. A gente, usando ali a biblioteca list, que a biblioteca list é um modelo de classe de sequência, né, que mantém os seus elementos em uma organização linear e permite a inserção e exclusão de eficientes em qualquer local aí na sequência. A gente tem ali a list, também tem o last_for com tamanho 5 ali, depois a gente fez um outro for já iniciando em 5, também com tamanho 5, e a gente inicia ali, ó, o conteúdo da lista que a gente tem o cara foi lá e digitou
9, 8, 7, 6, 5. Depois ele puxou ali 0, 1, 2, 3, 4. Fez um list front, que ele pegou ali a frente da lista. List back pegou o que veio depois, com o reverso da lista, né? List front, que foi que ele pegou 0, 1, 2, 3, 4. List back foi quando ele pegou 9, 8, 7, 6, 5. E é isso sobre a estrutura. Eu agradeço aí, pessoal, sobre a estrutura de dados que a gente tinha para fazer. Era isso. E muito obrigado.